Maria Vindori. Cadê a Maria para me ajudar? Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa tarefa da manhã de hoje, do primeiro sábado. Agradecemos a presença dos nossos irmãos. Que a paz nos envolva na manhã de hoje. Os nossos pensamentos de paz seja para os nossos irmãos, para os nossos familiares, de modo geral. Vamos começar com os cursos da nossa casa. Então, na terça-feira, às 19 horas, temos o ERG, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Turma primeira, e é presencial e aberto ao público. São todos convidados. Quinta-feira, às 19h20, estudo de O Livro dos Espíritos. Presencial. Quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. Presencial e aberto ao público. Sábado, às 10h30, estudo sistematizado da doutrina espírita. Turma 2, presencial e aberto ao público. O nosso tema de hoje é o corpo. E a expositora da manhã é a nossa irmã Jane Dias. Na próxima terça-feira, o tema é O Espírito, com Antônia dos Santos Machado. Convidamos os nossos irmãos, pedimos sempre para a nossa horta lá, as cascas de verdura, de legumes, que não sejam cítricos, o pó de café, né, a borra do café, para a gente adubar lá a nossa horta, né, que é preciso. Vamos à nossa página preparatória, depois nós vamos para a prece, depois nós vamos para iniciar o estudo da manhã. Então, é a lição 103 do livro Fonte Viva, Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo aos Hebreus 6:15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada. O ideal superior, convenientemente atendido. O trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta faz-se imperativo esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. É paciência, traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados?
incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito, não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem assalta, o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Graças a Deus. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, irmão, amigo de todas as horas, estamos agradecendo porque estamos na Tua casa, Senhor, para o estudo da manhã de hoje, para a reflexão, que possamos, nesse momento de paz que nos invade, direcionar a nossa prece, as nossas vibrações para os nossos irmãos, companheiros que fazem parte dos trabalhos dessa instituição amiga, os nossos irmãos que por algum motivo não estão conosco na manhã de hoje, mas que as nossas vibrações possam chegar aos nossos irmãos. Envolvemos nossos lares, nossos familiares, envolvemos os nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, e os nossos irmãos que deixaram o corpo físico, que partiram para a nova morada, que retornaram. Que a paz desse momento seja para todos os irmãos em dificuldades, que a proteção, o auxílio dos benfeitores amigos se estenda para os nossos irmãos. Agradecemos a dádiva do dia, agradecemos a Jesus, nosso mestre, irmão, agradecemos a Deus, nosso Pai, no momento em que iniciamos a nossa tarefa de hoje. E assim seja. Então vamos convidar a nossa irmã para tratar do tema o corpo. Bom dia a todos. Eu sempre começo assim, né? Porque eu tenho o privilégio de começar cada mês aqui nessa casa, né? Junto com o grupo. Então, mais um mês começando, primeiro sábado, logo do mês de fevereiro, né? Já vencemos o primeiro mês do ano, estamos aí começando bem o segundo mês, e assim seguiremos ao longo do ano. O tema de hoje pode dar um certo estranhamento, porque penso eu que quando vamos a alguma instituição religiosa, nossa primeira impressão é que vamos tratar do quê? Do espírito. Não, a gente procura a casa religiosa, qualquer denominação, para cuidar das coisas do espírito. Mas hoje o nosso tema é o corpo físico. Então, e agora? E nós vamos entender que a questão do corpo físico sempre foi uma preocupação da filosofia, da ciência, interessante, e do espiritismo.
Porque a gente pode pensar, mas a filosofia preocupada com o corpo material, a filosofia não cuida das coisas da mente, das impressões dos sentimentos, mas a filosofia também sempre se preocupou com as questões do corpo físico, do corpo material. Porque pode parecer intrigante, não? Um corpo físico intrigante, maravilhoso, nós sabemos que é. Cada vez que lemos algo, assistimos alguma reportagem, algo que vai mostrando os potenciais do corpo físico, né? As pessoas que são mais para a área da biologia, assim como o Guilherme, a Bárbara, a Maria também, temos 3 da biologia aqui na nossa casa. Então, né, ficam mais de perto com essas questões dessa máquina maravilhosa e complexa e delicada. E costuma-se falar que Deus é detalhista, né? É detalhista com toda a sua criação. E não seria diferente com o corpo físico. Então, esse mês, o tema de todo o mês vai ser cuidar do corpo e do espírito. E, apesar de ter passado o Janeiro Branco, que trata das questões da mente, durante esse ano todo nós teremos uma série de palestras que vão versar sobre esse tema, as questões mentais e o espiritismo, as questões emocionais e o espiritismo. Vai ser tema sempre dos nossos terceiros sábados, que vem expositor convidado na nossa casa. Vamos falar sobre essas questões da mente, como o espiritismo vê e como a própria ciência. Então, esse mês todinho, nós vamos tratar desse tema, cuidar do corpo e do espírito. Então, ele vai até... A gente vai entender melhor se conseguirmos assistir na sequência as palestras. Então, quem não puder vir presencialmente, busca o Facebook da nossa casa, que as palestras ficam todas lá. Então, hoje eu vou falar sobre o corpo. E terça-feira, a Antônia vai falar sobre o tema que todo mundo acha que é o tema principal de qualquer instituição religiosa. Que é o espírito. O tema principal. Que a gente acha, ou pelo menos achava que seria. Vamos ver se após esses instantes vai ser assim também. Então, o corpo físico. Aquela imagem ali, né, parece que é um espelho, não parece? Parece que tem alguém se maquiando. Alguém se maquiando. A gente pode fazer várias leituras sobre essa imagem ali. A gente pode pensar, né, que a própria pessoa desenha o seu corpo físico. A gente pode pensar, né, que é ali esse reflexo, a gente pode pensar que é o espírito diante do corpo material, que ele mesmo vai desenhando. Então, várias interpretações ali. Podemos até uma frase que vai ter nos slides que fala sobre herança. Né? Herança é um assunto importante. Então, também vai falar um pouco sobre herança e a gente vai ver como a gente começa. Então, vou começar logo pela filosofia, o que talvez fosse improvável da gente pensar. Não, o corpo físico é coisa da biologia. Não, vamos começar pela filosofia. A concepção filosófica antiga mais difundida considera o corpo físico como o instrumento da alma. Olha bem, as mais antigas teses da filosofia já trazem essa consideração. Então, isso também vem reafirmar que em todas as épocas da humanidade, nós sempre tivemos espíritos mais adiantados em conhecimento, em moral também, encarnado e guiando os demais. Então, desde as datas mais remotas, já se chegar a essa definição ali de corpo físico como instrumento da alma, né? E como todo instrumento pode receber apreço pela função que exerce, sendo por isso elogiado ou exaltado, ou pode ser criticado por não corresponder a um objetivo específico, ou ainda implicar limites e condições. Então, tudo isso está em jogo quando falamos do corpo físico. É um instrumento da alma. Já que é um instrumento, uma ferramenta, eu posso achar que essa ferramenta é boa ou não é boa, eu posso achar que está atendendo às minhas expectativas ou não, eu posso até gostar dela ou não gostar, e cada vez mais eu posso modificar, né, os aspectos
do corpo físico, cada vez mais tudo isso está em jogo com essa visão de que o corpo é um instrumento da alma. Aí Platão pregava que o corpo físico é uma prisão ou túmulo da alma. Então já não é mais instrumento, mas prisão ou túmulo, pois a existência física mantém a alma prisioneira. Isso também a gente fica sentindo, né? Mas Deus é tão bom em todos os aspectos que toda vez que a gente dá uma cochiladinha ou que a gente dorme, aí aquele sono reparador, o que acontece com a gente, espírito? A gente pode emancipar, né? Pode sair um pouco dessa dita prisão, expandir, visitar, receber visitas. Isso tudo já pelo amor de nosso Pai por nós. Pois a existência física mantém prisioneira, limitando a sua ampla capacidade de manifestação. Então, nós, como espíritos, somos um pouco limitados pelas condições do nosso corpo físico. Mas vamos seguir, que tem muita coisa aí. Contudo, este pensamento platônico de corpo como prisão só é aplicado literalmente às pessoas que se deixam subjugar pela vida na matéria, incapazes de regrar os desejos e as tendências. Então, para aquelas que vivem pautadas apenas na vida material, pode se sentir muito mais aprisionado, pode se sentir muito mais prisioneiro. Porque uma das questões do Livro dos Espíritos diz que tem um lugar que todos nós somos totalmente livres. Que lugar é esse? Aonde é que o espírito é totalmente livre? Isso aí. No nosso pensamento, na nossa consciência, nós somos livres. Então, toda vez que estiver muito aprisionado, pensa, né? Transporta-se mentalmente para um lugar, para uma situação, para um momento, né? Onde se foi feliz, e podemos de novo aurir aquele bem-estar, né? Aquela liberdade que aquele lugar, que aquele momento nos traz. Então, mas para quem só vê matéria, 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 está simplesmente preso. Especialmente se for um espírito, né, que não é muito chegado a normas, a regras, a controles, e quer fazer tudo, né, o que acha que é de fato o seu direito, pode se sentir muito mais prisioneiro desse corpo. Aristóteles, para ele, o corpo é um instrumento natural da alma, esse mesmo conceito. Entendia que a teoria filosófica de Platão definia a existência de dois mundos, o inteligível, que é o campo de atuação da alma, e o sensível, que é modulado pelas necessidades corporais. Então, Aristóteles apanhava aquele pensamento de Platão e fazia essa leitura, já falando, né, de um ambiente mais material e de um ambiente mais emocional. Não espiritual, mas emocional. O pensamento platônico é essencial para a compreensão de toda a linhagem filosófica que valoriza o mundo inteligível em detrimento do sensível. Então, traz uma valorização para este mundo, né, onde a alma atua. Na doutrina espírita, alma é a definição de espírito quando encarnado num corpo material. Então, nós espíritos, quando estamos num corpo físico, recebemos essa classificação de alma. Nessa época aqui não se falava ainda dessa forma. Os filósofos medievais ensinavam que o corpo físico é a instrumentalidade da alma, né? Vem de instrumento. Conceito firmemente defendido por Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho também fazia essa mesma defesa do corpo físico como um instrumento. E a gente usa instrumento, ferramenta para fazer as coisas, né? Para resolver questões. Para isso a gente usa os instrumentos. Com René Descartes, o corpo físico passa a não ser mais considerado instrumento da alma. Esse é o pensamento de Descartes. Considerando-a independente do corpo. Aí já complica um pouco a compreensão, né, filosófica que anteriormente estávamos vendo. Com essa dualidade corpo-espírito, fez surgir o conceito de corpo como uma máquina orgânica, que não guardaria qualquer relação com a alma. Então já começa a complicar um pouquinho essa compreensão, para mim, pelo menos.
Entretanto, para os filósofos que viam o corpo como instrumento da alma, o cartesianismo se revelou como equivocado, uma vez que não explica de forma convincente como o corpo seria criado, já que nada tinha a ver com a alma. Então, essa ideia, né, fechada de que o corpo não tem nada a ver com a alma, já complica um pouco essa compreensão, porque começaríamos a pensar assim, para quê? Qual a finalidade do corpo? Se não tem nenhuma ligação com a alma, muitos outros questionamentos começam a surgir daí e não respondem de forma convincente essa questão de corpo e de alma. Então, mas aqui são os pensamentos, né, dos filósofos ao longo aí da história. As proposições de Descartes serviram de base para o desenvolvimento das ideias científicas que, sobretudo a partir do século XIX, passam a não considerar a alma, focalizando seus estudos na máquina orgânica. E aí, né, para descambar para o materialismo, é um pulo. Ainda mais se começar a procurar, né, no corpo físico, após a desencarnação, a alma, né? Abriu o corpo físico, fez toda a investigação e não viu nada além de toda a materialidade, mas cadê a alma que diziam que existia nesse corpo físico? E todas essas dúvidas são importantíssimas para o início de reflexão, de pesquisa, até que a gente chegue a algumas conceituações. Para os filósofos materialistas que não aceitam a existência e sobrevivência da alma, o corpo é sempre exaltado, como fazia o filósofo Nietzsche, crítico severo das religiões, inclusive do cristianismo. Então, Nietzsche fazia, a essa época, sérias críticas. E aí ele pensava dessa forma: quem estiver desperto e consciente diz, sou todo o corpo e nada fora dele. Então, imagina, né? Na interpretação de Nietzsche, quem já estava desperto é que pensava assim, não, eu sou todo o corpo, fora do corpo, existência nenhuma. Qual a primeira preocupação que poderíamos ter a partir desse pensamento? Para quê? Para que atravessar momentos tão críticos, tão difíceis? Para que lutar para superar essas dificuldades se o corpo acaba com a morte? Se nada sobra dessa matéria. Então, a própria vida perde muito a finalidade a partir desse pensamento materialista. E lembrando que na doutrina espírita, o único ponto que nós somos orientados a combater, a lutar contra, é justamente contra o materialismo. Porque a ideia, né, a filosofia, a ideia, a prática materialista é muito perigosa. Porque aqueles que acreditam que morreu, acabou, que a vida é só materialidade, vai querer aproveitar de todas as maneiras essa experiência física. Tanto esforço, né? Tanto estudo, né? Para conseguir, daqui a pouco, chegar acaba todo esforço aí. Só que Nietzsche, ali, naquela época, achava que era isso. Né? Que quem estava consciente, quem estava desperto, quem já estava entendendo mesmo, sabia que só existia o corpo, só o corpo importava. Mas o importante são todas essas discussões, que pelas dúvidas, pelas discussões, pelas pesquisas, é que nós vamos crescendo, vamos alcançando conhecimento. E vamos amadurecendo as nossas ideias. Tem pessoas que continuam com essa... Sim. Sim. A lei do progresso. O progresso é em tudo. Em tudo. Essas coisas, eu diria que a pessoa acompanhando os jovens todos, nos explica um tempo melhor essa questão. Né? Pelo material para entender melhor nós temos. Se entendemos, não sei, mas material não nos falta. Provas não nos faltam para esse entendimento, né? Não tem como. Né? Por isso que fala que o espiritismo matou a morte e matou o materialismo, que seriam incompatíveis. Aí, o que você está falando, Laurinho? A corporeidade para o espírita deve ser o reconhecimento do corpo como limite para o conhecimento e a sensação do espírito,
bem como a materialização de sua vontade e necessidade. Então, o corpo, né, vai ser também essa instrumentalidade. É o elo que o homem tem com o mundo espiritual e as experiências relativas a esta realidade. Para fins de conceituação, o homem encarnado não pode ser dicotomizado, né, separado em corpo e alma. Isso seria o mesmo que separar a música do som. Então, apesar de nós, né, percebermos a nossa realidade, somos espíritos, estamos, nesse momento, encarnados, alguns, né, de nós aqui no salão, a minoria, com certeza, estamos encarnados em corpos materiais, não dá para fazer essa separação. Né? Não dá para fazer essa separação. Aqui é domínio só do corpo, aqui é domínio só do espírito. Não. À medida que vivemos, né, nessa cadência de experiências, é que nós vamos todo o tempo usando esse instrumento que traz limitações, sim, mas que traz possibilidades. Porque sem o corpo físico, o espírito não tem como atuar na matéria. Então, o espírito precisa do corpo físico para atuar no mundo material. É instrumento de progresso, é através dele que nós vamos seguir nas melhores e maiores experiências. O espírito não vai varrer o salão. Não tem como. Eles não vão se materializar para varrer o salão, tendo outras pessoas que estão no corpo físico para fazer isso, né? Para ter acesso ali à vassoura com mais facilidade, gastando menos energia e fazendo as tarefas que são nossas. Então, não dá para a gente separar corpo e alma, e para nós esse reconhecimento ele é fundamental. Agora, segundo a ciência, o ser humano tem a estrutura corpórea muito semelhante à dos animais, dele se distanciando em termos evolutivos pelo desenvolvimento encefálico, pela conquista da razão com raciocínio contínuo, aquisição e desenvolvimento de virtudes, livre-arbítrio, noção de si, noção do outro e noção de Deus. Mas fisicamente, né, a composição do nosso corpo físico é basicamente a mesma composição do corpo dos animais. Os elementos estão todos em a natureza e se organizam à medida que a gente precisa desse instrumento aí para seguir as experiências. Então, fisicamente, né, pelos elementos que compõem os corpos físicos dos homens e dos animais, nós não vamos encontrar diferenciação desses elementos, que são auridos, né, inclusive aquilo que a gente fala do fluido vital. Só que nos animais predomina o instinto. E o instinto, né, também evolui. Até entre os animais, esse instinto ele tem uma evolução diferenciada também. Tem alguns que a gente até duvida, né? Será que já não tem um espírito aí? Um hominal aí desse bichinho, ele é tão inteligente. O Emmanuel fala que é um instinto quase inteligente. E agora a Irvênia Prado, né, para quem quiser aprofundar mais, né, com estudos mais recentes, só fala mesmo de inteligência, né, dessa evolução mesmo da inteligência. O princípio inteligente se desenvolvendo aí nos diversos reinos. Mas acho que vai ter mais alguma coisinha aqui. Agora, segundo o Espiritismo, vamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 53, quando Kardec pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Então, o homem surgiu, né, aí ramificado pelo globo, ou será que teve mesmo somente Adão e Eva, que formaram aquela família, que depois um irmão mata o outro, e foge, casa e constitui família? Tem alguma coisa ali de muito estranha, né? Se só tinha aquela família ali, né, como é que depois ele encontra um outro grupo, casa e constitui a família? Tem coisas assim que não dá para a gente não refletir sobre. Aí os espíritos respondem a Kardec assim. Diz que sim, né? Que surgiu em muitos pontos do globo. Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos, e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, surgindo em vários pontos do globo, de raças diversas, e à medida, né, que vão se reencontrando, vão se encontrando, vão formando, né, outras raças. E lá na 53. Uma outra questão, que é uma subpergunta da 53.
Essas diferenças constituem espécies distintas? Então, as raças diferentes dos homens diz que são espécies distintas, especialmente assim, uma é superior à outra? Tem várias discussões na doutrina a esse respeito. Aí a resposta é: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Então, mesmo as diversas etnias, né? Todas são da mesma família. Não importa lá se é asiático, se nasceu aqui nas Américas, não importa aonde esteja aquele ser humano ali, mesma raça, mesma família, com características diferentes, cultura diferente, e que cada vez mais, né, vão se entrelaçando. Não dá mais para separar, né, caracteres. Alguns ainda conseguem por um bom tempo, mas a tendência é a mistura mesmo. E tem uma outra questão, que é a 689, onde Kardec pergunta: os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E aí? Agora, os homens, a humanidade do século XXI, é a mesma humanidade lá da época das cavernas? Ou não? Acabou aquela humanidade ali e se começou uma nova agora no século XXI? O que vocês acham? Exterminou-se? Vamos melhorando, Laura? Até os corpos vão melhorando. Né? Isso aí. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. Olha aí, somos nós mesmos. Mas que ainda estão longe da perfeição. Essa parte é uma realidade dura, né? Mas a gente precisa aceitá-la. Mesmo já tendo evoluído bastante da perfeição, que é a nossa destinação, que é onde todos nós chegaremos. A gente olha assim, tem cada atitude que pensa, não é possível. Essa pessoa jamais vai ser perfeita. Mas vai ser perfeita. A destinação é a perfeição. Então, estamos longe, segundo essa época. Já foi escrito há um tempo atrás, vai ver que a gente já se aproximou um pouco mais. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, também é uma linguagem, né? A época da codificação, que é colocada ali. Mas somos nós, os mesmos espíritos que viemos evoluindo ao longo da história, desde a nossa criação, quando fomos criados simples e ignorantes, e viemos, né, aí por todos os reinos, né, como princípio inteligente, por todos os reinos, até nos tornarmos capazes de animar um corpo humano, e aí viemos também evoluindo, e vamos evoluindo cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais, vou botar assim com muita ênfase, espiritualizados, porque essa espiritualização parece até hoje, mas já somos espíritos, precisa espiritualizar se nós já somos espíritos? Tem uma obra de Joana de Anjos que ela fala que a gente precisa até espiritizar, né? Então, espiritizar também é preciso, e tudo faz parte da nossa aprendizagem. Na 690, Kardec pergunta: do ponto de vista puramente físico, vamos tentar separar aí corpo e espírito, puramente físico, pensando só no corpo físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução? Então, a gente vê que a ideia é a mesma que Kardec perguntou antes. E a gente vai encontrar várias questões que a gente pensa, mas Kardec já não perguntou isso? Só que como pedagogo, né, que foi, ele esmiuçava as questões, perguntava de um jeito, perguntava de outra forma, comparava as respostas, fazia todo um movimento pedagógico, didático, para que a gente viesse a compreender. Então, essa questão é basicamente
dentro da mesma ideia de questões anteriores já colocadas. Mas ali ele reforça que é do ponto de vista puramente físico, somente o corpo, gente, só o corpo. Vamos ver o que os espíritos responderam. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Não dá para a gente falar agora quando que isso começou. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. É basicamente uma pergunta com a mesma ideia da pergunta anterior e a resposta também se repete dentro da mesma ideia. Pode ser formulada de maneira diferente, com outras palavras, uma outra composição, mas a ideia é a mesma, que é o que acontece com a verdade. A verdade, ela é única. Só que cada um, segundo o seu ponto de vista, vê parte da verdade. Então, vamos partes da verdade e ninguém, por hora, está dono de toda a verdade. Então, quando a gente fala assim, mas eu estou com a verdade, tá? Mas você está com a sua verdade, que pode ser totalmente diversa da outra. Então, é verdade que os corpos vieram evoluindo e vêm evoluindo e que as raças vão se entrelaçando, se conhecendo através da reprodução, vão formando outros tipos. A gente olha assim e fala, gente, essa criança é o quê? É índia? É cabocla? Essa criança é o quê, né? Tem umas cores diferenciadas, um tipo de cabelo misturado aqui, misturado ali. Né? Então, todos esses nossos encontros, porque isso tudo, na realidade, se resume em encontros. Vamos nos encontrando, vamos nos entrelaçando, criando, né, novas raças, novas espécies, novas formas, mas sempre mais evoluída. Então, tipos novos, né? Mas tipos novos de uma mesma família humana. Portanto, com todos os direitos e todos os deveres da família humana. Parece simples, né? Mas é tão difícil no dia a dia compreender isso. É que todos os tipos da família humana têm os deveres e os direitos idênticos. Todos da grande família, não importa de que tronco, né? Se veio da tribo de Davi, né? De que tribo veio, de onde começou. Quando a gente lê Paulo e Estevão, quando lê também há 2000 anos, essa literatura mais antiga de Emmanuel, a gente observa muito a questão do orgulho da raça, né? Os direitos que uma raça tem sobre a outra, né? As prerrogativas que uma raça tem. Agora, então, na trajetória de Paulo de Tarso mesmo, várias vezes ele evoca a questão dele ser um cidadão romano, né? Para poder agir dentro da lei e dentro do que as prerrogativas da lei lhe traziam para ele ser um cidadão romano. Então, isso socialmente tem um funcionamento, tem uma organização necessária, socialmente, mas, em essência, não nos diferencia. Aí, André Luiz nos chama a atenção que o processo evolutivo é bem mais amplo do que se supõe. Estamos falando em linhas gerais, né? Porque numa palestra pública a gente fala linhas gerais, ideias, fazendo com que as pessoas até queiram estudar, né? Queiram saber um pouco mais, queiram aprofundar. Mas ali fala em linhas gerais. O corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida. Aí um outro trechinho. O veículo do espírito, além do sepulcro no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual, né, no corpo físico. Então, esse veículo do espírito, que é também uma conceituação de corpo físico, né, de forma bem lenta, bem demorada, vem também evoluindo e conquistando esses planos novos, esse corpo espiritual. E quando fala ali, né, que ele está falando em linhas gerais, mas fala que é muito mais amplo do que o que a gente possa imaginar, é somente para nos convidar para estudar mesmo, né? E lembrando, em falar em estudo, as férias dos cursos estão acabando, hein? Logo após o carnaval, vamos retomar com todos os cursos, os grupos de estudos. Terça-feira, 19,
quinta-feira, 19 horas, e sábado, 10h30, 10h40. São os grupos de estudos que temos. Para aprofundar esses assuntos que a gente escuta nas palestras públicas, é bom participar dos grupos de estudos. Então, todos convidados. Quem está de férias, aproveita aí que está acabando, né? E quem ainda não está matriculado, é só vir. Então, toda terça-feira, às 19 horas, tem o ESD, que é a turma 1. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem o Livro dos Espíritos, e 20 horas tem o Estudo da Mediunidade. E todos os sábados, 10h30, temos o estudo sistematizado. A partir, depois do Carnaval, a gente já vai retomar com os estudos. Então, ó, para ver essa... Sim, ainda vai ter o curso de passe. Para esse ano, a gente vai ter o curso de passe também. E a evangelização também volta de férias após o Carnaval. Então, para a gente saber aqui que é muito mais amplo, a gente poder aprofundar um pouco nesses estudos, é bom estarmos juntos. É importante assinalar que o corpo físico não é, segundo o Espiritismo, um mero conjunto de células, tecidos, órgãos, etc. Ainda que harmonioso e que reflete a sabedoria divina. Ótimo, o corpo físico é harmonioso, reflete a sabedoria divina, é uma máquina encantadora, surpreendente. Mesmo assim, não é só isso para o Espiritismo. O espírito molda o seu corpo físico de acordo com os aprendizados pelos quais necessita passar em cada existência física, como esclarece o ministro Clarencio, da coluna espiritual Nosso Lar. Então, aproveitando, ó, quem não assistiu ainda Nosso Lar dos Mensageiros, está no cinema. Vamos assistir, até para a gente conhecer um pouco mais do ministro Clarencio, né? Aqui é uma fala. No círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Lembram da primeira figura? Aquela pessoa que parecia que estava pintando ali, se pintando ali no espelho? É a própria herança. Cada indivíduo é herdeiro de si mesmo. A nossa herança espiritual vem de nós mesmos. Não adianta acusar pai, mãe, avô, bisavô, não adianta. E lá se seu bisavô, tetravô, alguma coisa lá, ou você mesmo agora de volta. Aí tudo bem, para falar, não, é minha herança quando eu era lá, há séculos atrás, minha própria herança. Biologicamente, né, os pais respondem pela herança genética, mas espiritualmente, só o corpo que procede do corpo. Estamos seguindo nessa ideia. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Achei interessante isso. A gente herda tendências, mas não herda qualidade. A diferença, ó. As primeiras, que são as tendências, cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. Então, essas tendências ali, né? Bem, as segundas, que são as qualidades, resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos ciclos benditos da experiência. Então, as virtudes são conquistas individuais. Temos tendências. Essas tendências, né, às vezes, o ambiente, a educação, tudo isso a gente pode até camuflar algumas tendências, mas elas estão lá. Agora, as virtudes são conquistas. Cada um precisa conquistar as suas virtudes. Elas não caem, né, do céu. E aí, Emmanuel, no livro Roteiro, lá no capítulo 4, num trechinho da página, ele fala: o corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Então, toda essa evolução é fruto de um tempo infinito. Não dá para nós demarcarmos, quando tivemos esse nosso início e também quando teremos, estaremos
completos, perfeitos. Não deuses, né? Não Deus. Deuses sim, né? Mas Deus não. Então, quando isso aí não dá para a gente fazer uma contabilização perfeitinha. Mas quando fala, né, que esse corpo, como um santuário, como esse instrumento divino, ele vem nos chamando a atenção para os cuidados com o corpo, que vem, a gente ao longo do mês vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Aqui até o estômago vai falar aqui, ó, rogativa do estômago vai ser um dos temas desse mês. Bárbara vai falar sobre isso. Será que o nosso estômago está fazendo preces, né? Ó, vai ser no dia 13, terça-feira de carnaval, porque a casa não fecha no período de carnaval, tá? As reuniões públicas acontecem normalmente. Dia 13, rogativa do estômago, né? Vamos ver que prece, que pedidos nossos estômagos podem estar fazendo. Bárbara que vai falar dele. E no dia 27, também a última terça-feira do mês, vai ter a rogativa das mãos. As nossas mãos também fazendo preces, né? Dia 27, uma terça-feira, também vai ser esse assunto. Então, a gente vai tratar bastante sobre essa questão do cuidar do corpo e do espírito. E quem vai falar dessa dualidade vai ser o Lauro, que vai falar cuidar do corpo e do espírito. O Lauro que vai falar. Eu estou falando só do corpo, a Antônia do espírito. Mas viu que não dá para a gente falar só do corpo. Não tem como fazer aquela divisão. Corpo, espírito. Não. Esse entrelaçamento é porque é um instrumento, está sendo, né, utilizado o tempo todo. Então, quando vem falando ali dessa evolução da sensação, da irritabilidade e tal, e quando fala da inteligência ao discernimento, são séculos. Às vezes nos lamentamos, puxa vida, aquela pessoa é tão inteligente, mas fez escolhas tão equivocadas. Ou seja, tem inteligência, mas ainda não tem discernimento. É inteligente, é capaz de operar muitas coisas, mas o discernimento aquela pessoa ainda não possui, e aí vai agindo, né, com a inteligência, que se torna uma coisa, inclusive, bastante perigosa. Então, é obra dos séculos, né, se perde nos séculos. Tem gente que não gostou muito, não, quando eu falei que hoje é a nossa melhor versão. Nós estamos na nossa melhor versão. Walter levantou ali as duas mãos. Imagina, né, como já não fomos. Então, e olha, a Rosa não quer nem imaginar. Mas para isso, Rosa, tem o véu do esquecimento, né? É a bondade divina fazendo o véu do esquecimento. Né? Um cobertor denso, né? Tem pessoas que estão mesmo com cobertor, com edredom, mas tem alguns que já estão com véu. Aqueles que já estão mais amadurecidos já podem, né, dar uma levantadinha assim, na ponta do véu e se ver, né, se perceber de outra forma, mais brutalizado, né, ainda menos evoluído do que hoje. A gente fala que é a melhor versão porque o espírito não retrograda. Tudo que é conquista nossa, tudo que é virtude conquistada, nós levamos aí. Mesmo que a gente não lembre, não faça uso de todo o potencial, porque um corpo físico não cabe todo o potencial de um espírito, mesmo sendo da nossa categoria, mesmo sendo o espírito ainda, né, inferior, mesmo estando lá, espírito imperfeito, terceira ordem, mesmo assim, um corpo físico não comporta todo o potencial que temos como espírito. E isso faz parte aí da nossa experiência. Espiritualmente, nós podemos muito mais, mas o corpo físico dá limites para a gente. E isso é uma aprendizagem importante. Ao mesmo tempo que ele permite a atuação na matéria, ele limita a atuação como espírito. E isso é importante. Então, algumas vezes, no desdobramento pelo sono, ou na emancipação da alma, o espírito vai num lugar tão legal, enquanto pessoas que ele ama tanto, que acaba querendo ficar lá. Na literatura de André Luiz, nós temos casos assim. Está tão bom, estou com pessoas que eu amo, estou num ambiente muito mais leve, não quero acordar. Ele é aconselhado a acordar. Acorda, volta, que ainda não é o momento de você estar aqui. Fomos levados naqueles lugares paradisíacos somente para mantermos a esperança. Chegaremos um dia àqueles lugares, chegaremos um dia àquela condição de usufruir, né, dessa ambientação melhor, mas só quando chegar o momento. O ideal é que a gente retorne quando chega o momento, que é o que André Luiz também coloca nos seus livros como a condição de completista, né? Conseguiu cumprir todas as tarefas que trouxe para essa experiência aqui, volta como completista. Não é como perfeito, não, completista.
E eu fico pensando que nós temos várias missões, né? Algumas delas a gente consegue, sim, resolver integralmente. Geralmente não todas, mas algumas delas a gente consegue. Vencer um vício, gente, nossa, isso é, assim, uma trajetória, uma subida bem rápida, vencer um vício. Que diz que é mais fácil, né? Você conquistar uma virtude do que você vencer um vício. É luta, é luta mesmo. Então, um vício que se consegue vencer já é um sinal de evolução. Já completou aquela parte ali. E assim a gente vai seguindo. Ah, não ficou tão bem ali. Nós tem um bebezinho lindo ali. É no livro Pensamento e Vida, capítulo 14, é um livro do Emmanuel, que um trechinho ele fala: desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele, né, no corpo físico, plasma reflexos que lhe são próprios. Pode deixar assim, Guilherme, ficou melhor. Ali não é ainda, não está ali, não é um embrião, né? Já está ali bem grandinho, bem bonitinho, né? Então, nesse instrumento, né? Desde a concepção, desde o planejamento do modelo físico que a gente vai usar aqui no planeta, lá a gente também já está, né, planejando, plasmando, recebendo o que é possível se receber ali. Quantos espíritos estão encarcerados em corpos com poucas possibilidades de mobilidade, né, de fala, de comunicação, justamente para servir ali de freio para aquele espírito, para naquela dificuldade ali, ele vencendo, ele avançar. Porque se sentir limitado é bem complicado, né? Não é agradável. Ninguém vai falar que fica feliz quando esbarra ali numa limitação. É complicado, mas é aprendizagem. Então, desde a fase embrionária, né, do instrumento, do corpo físico, o espírito que vai habitar, né, já está ali, ó. São reflexos que lhe são próprios do espírito. Então, esse modelo, né, de corpo material, ele é todo organizado para que aquela encarnação dê certo, dentro da necessidade daquele espírito. Tem alguns espíritos que, inclusive, já no planejamento, eles não têm como nem reencarnar, né? Tem os natimortos, né? Passa pela fase de gestação toda, às vezes sem complicações, e terminam de encarnar e já desencarnam ali, né? Já morrem no parto, como falam, né? Tá? Mas, às vezes, aquela experiência, às vezes não, né? Tem sempre um propósito maior e foi de muita utilidade. Acho que foi uma amiga nossa daqui que estava contando umas histórias, né, no domingo passado, de reencarnação assim. Que a criança pequena já aponta. Não, é que a mãe tinha perdido um bebê e aí a criança pequena fala que aquele ali era ele mesmo, mas que agora ele veio para ficar com ela. Isso agora, acontecendo agora, né, coisa de semana, né, Rosa? Rosa também ouviu essa história, né? Então, quer dizer, uma criança pequena que levantou um pouquinho assim o véu do esquecimento, acessou essa informação, inclusive falou para uma outra pessoa, falou: mãe, fala para fulana que tem um neném na barriga dela. E essa pessoa vinha fazendo tratamentos para engravidar há um tempo. Então, já viu, né? Ou seja, mas como sabe, sonhou. Então, lá no plano espiritual, né? Já se encontraram, já combinaram. Isso é cotidiano. Nós apenas não nos lembramos. Não é por uma dádiva especial que acontece, não, é com todos. Isso acontece, só que a gente não lembra. Poucos lembram desses detalhezinhos aí. Mas é bom que a gente lembre. Então, já partindo para a conclusão, ainda Emmanuel, do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. Então, tudo, né? Porque quem comanda mesmo é o espírito. Mas através do corpo, desse instrumento, dessa ferramenta, o espírito consegue levar a bom termo tudo que ele precisa fazer. Tudo é comando do espírito, mas precisa do corpo para se manifestar.
Então, olha a importância do corpo físico aí. Olha a importância de cuidar do corpo, né? E, consequentemente, do espírito. Porque é assim também. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem condição de plasmar um corpo também em melhores condições, porque vai usar muito bem aquele instrumento. Sim. Inclusive, no corpo humano, a obra-prima são as mãos. O cuidado que nós devemos ter com a nossa mão. Inclusive, um trabalho muito importante, organizado pela estrutura das mãos, a impressão digital. E essa impressão digital é de todas as encarnações desde que fomos criados. E é única, né? É a nossa marca. Tem uma música muito bonita também do Alan Filho, né, que fala das mãos, né? Suas mãos estão marcadas, né, do que está dentro do seu coração. E assim, sempre, de muito tempo já, quando eu vou ver um bebezinho e tal, eu sempre, assim, quando olho as mãozinhas, falo que essas mãos só façam o bem, né? As mãos vão executar o bem, sob o comando daquele espírito ali. Então, olha, rogativa das mãos. Vamos ver o que essas mãos estão rogando, estão pedindo em prece. Dia 27, terça-feira. Quem não puder vir, assiste pelo Facebook. E agora, o último slide mesmo, está no Livro da Esperança, esse livro aqui de Emmanuel. Eu trouxe só para ver, porque não é muito divulgado, mas é um livro muito gostosinho de ler também, Livro da Esperança. São páginas que também comentam trechos do Evangelho, são muito legais. Então, um trechinho dessa página, ele fala: és um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Então, essa questão do corpo e do espírito, né? Nós somos um espírito eterno em serviço temporário no mundo. E até essa realidade é difícil de encararmos, né? Nós, sim, espírito, permanecemos, mas a nossa ação no corpo físico é temporária. Temporariamente estamos no corpo material. Então, até nessa referência bibliográfica para esse estudo, também citava o livro Voltei, do irmão Jacó, os capítulos 2 e 3 do livro Voltei, para falar do corpo também. Só que quando eu li, falava mais do momento da desencarnação, né? Do abandonar o corpo e voltar ao plano espiritual. Então, livro do irmão Jacó, Voltei. É um livro também muito, muito interessante. E também está como referência para quando a gente vai estudar sobre o corpo. E é muito interessante também, nas obras de André Luiz, esses momentos em que aquelas caravanas de trabalhadores vêm ao plano físico para auxiliar no retorno ao plano espiritual. Então, até todo um cuidado com o corpo na hora, né, de desatar, né, os laços, porque nós nos firmamos no corpo físico célula a célula, né? O perispírito é ligado célula a célula. E para desencarnar é desligado também da mesma forma. Aí até nos mensageiros fala aquela partezinha, né? Não cortes onde podes desatar. Nada assim abrupto, né? Vai desatando. Isso é para tudo. Né? Não cortar relações, por exemplo, onde você pode ir desatando e aprendendo com elas, e convivendo de maneira difícil, saindo meio arranhado aqui e ali, mas ir desatando, inclusive, relações, né? Onde não cortes, onde pode desatar. Então, o convite é sempre para a suavidade, é sempre para agirmos com o pensamento, com o sentimento, usando a razão. Tanto que no Espiritismo nós falamos da fé raciocinada, né? Raciocinar, inclusive, sobre a fé, porque tudo isso é ponto de evolução. Então, ao longo do mês, vamos estudar sobre o cuidar do corpo e do espírito. Vamos cuidar aí
do nosso buril, do nosso bastão, da nossa veste, do nosso vaso, da nossa harpa, da nossa enxada. Olha, passa assim, de uma harpa da suavidade para uma enxada, né? Do trabalho mais pesado. E o corpo é tudo isso aí. Então, cuidemos do nosso corpo material para que tenhamos condição de trabalho, né, gente? Então, agradeço a atenção de todos, que a gente possa seguir estudando. Então, agradecemos a Jânia, que trouxe o estudo tão importante na manhã de hoje, cuidar do corpo e do espírito, né? Preciso sempre cuidar do corpo. Adoeceu, vamos no médico, né? Para a gente cuidar do corpo. O espírito, a gente tem que todo momento de recolhimento, né? Solicitar ajuda do alto para o corpo, para o espírito, né? São necessidades nossas. Então, estamos agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, pelo encontro da manhã de hoje, pelo estudo tão importante que trouxe a nossa irmã Jane. Que a paz nos envolva sempre, que tenhamos em nossa mente, em nossos corações, procurando sempre fazer o melhor, fazer o bem, entendendo as lições que nos chega através do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelos espíritos nobres, pelos irmãos que nos ajudam a caminhar e nos ensinam também a nos envolver e atender às necessidades dos nossos irmãos através da prece, das vibrações positivas. Envolvemos nossos lares, nossos familiares, irmãos do caminho, irmãos enfermos, que a nossa prece seja sempre com o objetivo de auxiliar sempre. Agradecemos então a Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, e que mantenhamos sempre a paz em nossos corações. E assim seja. Então vamos para o momento do passe. Quem estiver bem, quiser se retirar, fica à vontade. Outro, posso ficar nas varandas. Muita paz. A gente pode encerrar